Saudações do crente docente. Tá no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Jean Douglas. Vamos estar estudando a lição de número 12 da revista Lições Bíblicas, a Supremacia das Escrituras da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O título da lição: As Escrituras instruem e formam os cristãos. Vamos à lição? A lição de hoje fala sobre a importância das Escrituras na vida dos cristãos, Instruir e formar. Em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. No versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. As Escrituras instruem e formam os cristãos. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela serve para instruir e formar os cristãos. Na lição de hoje, estaremos falando especificamente sobre as 21 epístolas do Novo Testamento. O que seria instruir? Instruir é comunicar. As Escrituras comunicam a mensagem de Deus ao homem. As Escrituras servem para educar. Quando Paulo diz instruir, quando Paulo fala sobre instruir em justiça, para que o homem seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra, Paulo está falando de educar. As Escrituras elas comunicam a verdade de Deus ao homem, elas educam, principalmente as epístolas, que são cartas doutrinárias, não é isso? Elas informam, elas treinam, esse é o sentido de instruir, comunicar, educar, treinar. E elas formam. Formar é dar forma, Formar é estruturar. Eu me lembro daquele texto de Gálatas 4,19 que Paulo diz que sofre com dores pelos irmãos da igreja da Galácia, até que Cristo seja formado neles, Porque instruir e formar leva tempo. Dar forma leva tempo. Para você dar forma a um crente, você formar um crente, para ele crescer, amadurecer, e como Paulo diz no versículo 17 de 2 Timóteo 3, para que ele esteja completo, perfeito, para toda boa obra. No Novo Testamento nós encontramos 21 epístolas, como eu disse, 13 delas são escritas pelo apóstolo Paulo. Começa na carta aos Romanos e vai até Filemão. Alguns estudiosos atribuem a carta aos Hebreus a Paulo também, porém não há uma concordância, Não há concordância acerca dessa opinião, a concordância geral. Mas Paulo escreveu 13 epístolas, isso é confirmado, de Romanos até Filemão. E as cartas gerais, que vai de Hebreus, da carta aos Hebreus até Judas. As 13 cartas de Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. E as gerais: Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. São as cartas, as epístolas gerais. Lembrando que as epístolas, como eu disse, são doutrinárias, e as cartas de Paulo são consideradas a espinha dorsal da doutrina cristã, da doutrina da igreja, que nós também fazemos parte. O tópico 1 fala sobre as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas tratam basicamente acerca da temática da salvação, soteriologia, cristologia, sobre Cristo, e tratam sobre questões das últimas coisas, escatologia, as cartas de Paulo. Começando por Romanos, que é a carta principal quando se trata do tema salvação. Romanos tem na sua temática central a justificação pela fé. Romanos é uma carta tão importante, é a carta mais teológica de Paulo, a mais doutrinária. Ela é tão importante que alguns estudiosos até dizem que se perdesse parte do Novo Testamento, mas Romanos fosse conservado, e os evangelhos, já seria o suficiente para se entender a doutrina cristã, a doutrina da salvação, a justificação pela fé. Grandes homens tiveram suas vidas transformadas, impactadas
pela carta de Paulo aos Romanos. A gente pode lembrar de Martinho Lutero, né, que descobriu essa verdade das Escrituras, justificação pela fé. O homem salvo, né, é justificado por Deus por meio da fé e não pelas obras. Então, Martinho Lutero se converteu, né, dessa forma. John Wesley, né, também teve uma conversão, ouvindo também uma pregação sobre a carta de Paulo aos Romanos, dentre outros grandes nomes. Tá? Paulo trata basicamente da justificação pela fé. Então, em Romanos você encontra verdades acerca da doutrina da salvação importantíssimas para nós hoje. Romanos. 1 e 2 Coríntios também são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, Paulo ele vai enfatizar, né, o Cristo crucificado, é isso? E em 2 Coríntios ele vai enfatizar a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo. Então você vê a centralidade de Jesus Cristo nas cartas de Paulo. Você vê a centralidade de Cristo na mensagem de Paulo. Então essas cartas, essas primeiras, né, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, vai tratar basicamente da salvação, da soteriologia. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta de defesa do evangelho contra os judaizantes, né? Aqueles judeus convertidos ao evangelho que queriam ensinar a igreja de um modo geral a continuar guardando ainda, né, os costumes da religião judaica, as leis judaicas. Então, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas como defesa do evangelho. Então, essas primeiras cartas de Paulo que são muito importantes no que diz respeito à soteriologia, à doutrina da salvação. É claro que nós estamos fazendo aqui de forma, tratando da temática de cada uma delas de forma sintética, tá? Mas o objetivo é que você possa ter uma direção para o teu estudo, para a tua pesquisa, né? Conhecendo aqui a parte central das cartas de Paulo. E aí nós entramos na carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios, que já vai tratar mais da pessoa de Cristo, né? Carta aos Efésios, a Filipenses e Colossenses. Essa epístola de Paulo, a epístola aos Efésios, ela vai apresentar a igreja como corpo de Cristo. Ela vai tratar muito da questão da unidade da igreja. Apesar de muitos chamarem a carta de Paulo aos Efésios também de a epístola das regiões celestiais, porque Paulo fala muito também sobre a posição em que a igreja está em Cristo. Ele diz que a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo, para que possa combater contra o mal, para que possa combater as hostes espirituais da maldade, para que possa combater o diabo, né? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas a nossa luta é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então Paulo nessa carta, ele trata muito da posição da igreja no mundo espiritual e também da unidade da igreja como corpo de Cristo, né? Havia uma divisão na igreja de Éfeso entre judeus convertidos ao evangelho e os gentios convertidos ao evangelho. Aí vem aquele texto de Efésios capítulo 2, onde Paulo fala que Cristo derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez um, que é a igreja. Quem está em Cristo, ele é agora igreja, ele faz parte desse novo povo, dessa nova nação. Então Paulo trata muito acerca da igreja como corpo de Cristo e a importância da unidade da igreja. A unidade da igreja. E aí nós temos a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é interessante porque ela fala muito sobre alegria, né? A alegria em Cristo. E Paulo estava na prisão quando ele escreve essa carta, essa epístola. Ele estava na prisão. Mas ele apresenta na epístola Jesus como o centro de tudo. Jesus é a fonte do fruto espiritual, é a fonte da vida cristã, é a fonte da nossa vida, essa vida de abundância que ele prometeu. Jesus é o tema central. Em Filipenses, Jesus é o tema central. Em Filipenses, Jesus é o exemplo central, o exemplo perfeito para nós. Aquele célebre texto de Filipenses 2, que fala sobre como Jesus esvaziou-se de si mesmo, como ele tomou a forma de servo, se tornou semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Fala sobre a encarnação de Jesus e o que ele fez por nós. Ele é o nosso exemplo e ele é a motivação principal para a vida cristã. Paulo chega a dizer que tanto faz morrer ou viver. Porque se ele morre para Cristo, mas se ele vive também por Cristo e para Cristo. E aí nós temos a Epístola aos Colossenses. A Epístola aos Colossenses,
é muito parecida com a epístola aos Efésios, sendo que ela vai enfatizar Cristo como cabeça. Enquanto a carta aos Efésios, Paulo enfatiza a igreja como corpo de Cristo, Colossenses vai enfatizar Cristo como cabeça desse corpo, como cabeça da igreja. Então, essa epístola também combateu as heresias da época, né, gnosticismo, assim como Paulo faz menção em outras cartas acerca desses falsos mestres, desses falsos ensinos, como ele fala lá aos Coríntios, como ele também em Timóteo ele fala da falsamente chamada ciência, e aqui também na carta aos Colossenses ele vai combater também o gnosticismo, né, falando dessa mistura, né, mistura dos elementos judaicos com os elementos do Evangelho, com os elementos de astrologia e outras questões. Tá? E essas três cartas vai basicamente ter como tema central Cristo. E aí nós entramos nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Né? Nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, essas duas cartas, que a primeira delas é muito pessoal, né, escrita pelo apóstolo Paulo, ela vai basicamente enfatizar a esperança do cristão. A esperança do crente está na volta de Cristo. Né? Tanto a primeira quanto a segunda epístola vai tratar dessa temática. Né? É uma das cartas mais pessoais de Paulo. Ela não é tão doutrinária quanto as outras, tá? Mas ele vai ressaltar de forma ampla a esperança futura da vinda de Cristo. Tanto é que depois Paulo vai escrever a segunda carta, porque alguns vão interpretar mal a mensagem de Paulo. Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar, eu vou só esperar Cristo voltar. Então Paulo vai escrever a segunda carta para explicar, dar detalhes sobre como vai ser o arrebatamento, sobre como vai ser essa vinda de Cristo. Nós vamos encontrar textos centrais que tratam acerca dessa temática nas duas epístolas. Né? Paulo vai tratar na primeira epístola dessa questão do arrebatamento, da vida de Cristo, e na segunda ele vai tratar da questão do anticristo, né? Que a igreja não vai ser arrebatada, né? Que a igreja não vai ser arrebatada sem que alguns sinais específicos se cumpram. Né? E que quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai entrar no cenário da história. Depois nós temos as epístolas pessoais e pastorais do apóstolo Paulo. Essas epístolas são 1 e 2 Timóteo e Tito. Essa tríade aqui, essa primeira tríade, 1 Timóteo, Tito, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, vão ser mais conselhos pastorais, conselho aos jovens pastores. É o pastor Paulo, experiente, dando seus conselhos, seus ensinamentos para os jovens pastores. Em especial aqui Timóteo, que foi um grande companheiro de Paulo, foi discípulo de Paulo. A gente sabe que Timóteo era um jovem pastor que teve o desafio de pastorear a igreja de Éfeso, né? E que ele passou por lutas em Éfeso, maus bocados em Éfeso. Paulo chega a dizer para ele, 1 Timóteo 4,12, fala: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, não permita que ninguém o despreze por você ser jovem, mas antes o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na moderação. E nós temos aquele texto do versículo 14, que Paulo vai dizer para Timóteo não deixar que o dom dele, né, fosse deixado de lado, mas que ele colocasse em prática o dom que ele recebeu, né, a sua consagração ao ministério, a sua separação para o ministério. E aí no versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, são conselhos bem pessoais e específicos de Paulo para o jovem pastor. E Paulo chega a repetir essa questão do dom de Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Ele fala: reavives o dom de Deus que há em ti. Então aqui são conselhos bem específicos que ainda se aplicam nos dias de hoje para nós. Para Tito também Paulo vai fazer conselhos. Uma das ênfases que Paulo dá na sua epístola a Tito é que Paulo diz a Tito que o pastor, o bispo, além de ensinar as escrituras, ele tem que estar apto para combater, né, para contrapor os que querem contradizer ou distorcer as escrituras. E a epístola a Filemon é uma intercessão que Paulo faz por Onésimo a Filemon. Ela trata acerca do perdão. Vale lembrar que Paulo, aos Efésios, aos Colossenses, ele trata dessa questão do perdão,
sempre enfatizando que devemos perdoar porque Deus nos perdoou em Cristo. E é dessa forma, no versículo 16 de Filemão, que Paulo aborda Filemão, que ele intercede por Onésimo a Filemão, falando acerca do perdão, nos lembrando que nós fomos perdoados, e se fomos perdoados, se recebemos tamanho perdão, devemos também perdoar uns aos outros. E dessa forma ele vai interceder por Onésimo a Filemão. E aí no segundo tópico da lição, nós passamos para as epístolas gerais, onde vamos fazer também aqui um resumo das epístolas gerais. 1 Pedro, essa é a primeira epístola que nós vamos aqui destacar. 1 Pedro ela trata basicamente do sofrimento cristão. Pedro fala sobre o sofrimento, que a vida cristã não é um mar de rosas, ela tem sofrimento. Pedro diz que a nossa fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Então, nessa primeira carta, Pedro ele escreve para encorajar os cristãos das igrejas da Ásia, que estavam desfalecendo por causa das perseguições, das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos da vida cristã. Então, Pedro vai enviar uma mensagem para que eles possam se conscientizar, que as tribulações, os sofrimentos fazem parte da vida cristã e que se você está sofrendo com Cristo, em Cristo, isso vai redundar em alegria, vai redundar em vitória, em salvação. E no versículo 7, ele registra essa célebre frase que a nossa fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Já a segunda carta de Pedro, ele vai tratar dos falsos mestres e das suas características. Homens que distorcem a mensagem do Evangelho. Alguns estudam 2 Pedro junto com Judas, porque tem uma semelhança no seu conteúdo doutrinário acerca desse combate aos falsos mestres. A carta de Judas tem aquele versículo que ele fala sobre batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então você encontra aqui um paralelo em 2 Pedro e Judas, a semelhança dessas cartas no combate aos falsos mestres do início da igreja. E aí nós temos as 3 epístolas de João. A primeira epístola de João, João está combatendo principalmente gnosticismo, o gnosticismo e o docetismo. Ambas doutrinas que perturbaram a igreja do primeiro século, essas falsas doutrinas que perturbaram a igreja do primeiro século, elas negam que Cristo tenha vindo em carne, negam a encarnação de Cristo. O docetismo, que até antecede o gnosticismo, diz que Cristo não teve um corpo material, teve um corpo aparente. E os gnósticos também negavam a humanidade de Jesus, que ele tinha tido um corpo humano, tenha de fato encarnado, porque eles diziam que a matéria é totalmente má e o espírito bom. Então João vem combater esse falso ensinamento. Ele diz que todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne, ele não é de Deus. João especifica isso. Mas vale ressaltar também que 1 João é uma carta de muito ensinamento acerca da pessoa de Deus, onde João enfatiza o amor como principal virtude da vida cristã, e o amor como principal evidência de alguém que de fato tem um relacionamento com Cristo. Tem muitos textos em João que ele destaca a questão do amor. Quem não ama seu irmão está em trevas. Quem não ama seu irmão está cego. As trevas lhe cegaram os olhos. Ele destaca que Deus é vida, é amor e Deus é luz. João destaca esses aspectos da pessoa de Deus, que também aponta para a questão da vida cristã de maneira geral. E segundo João, é uma carta contra a heresia e os falsos mestres, ainda combatendo o gnosticismo e o docetismo. Terceira João vai falar sobre a diferença, ele vai mostrar, vai falar a diferença de um líder, de um homem de Deus, e de um líder que só era líder por interesse, por status. Ele vai citar Demétrio, e vai citar Diótrefes, fazendo esse contraste entre esses dois líderes. E aí nós temos as 2 últimas cartas gerais que eu ainda não resumi, não fiz aqui a síntese, que é a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus e a epístola a Tiago. A epístola aos Hebreus, sabemos bem a temática,
que fala sobre a superioridade da nova aliança. O tempo todo na carta aos Hebreus, a preocupação do autor da carta aos Hebreus é mostrar que Cristo é superior. Havia um perigo de esses hebreus convertidos ao Evangelho voltarem à prática da lei, voltarem para a antiga religião. Então, com essa preocupação, ele vem explicando a superioridade da nova aliança, a superioridade do princípio sobre o qual está estabelecida a nova aliança, que é o princípio da fé e não das obras. Ele vem destacar a superioridade de Cristo como pastor, de Cristo como sumo sacerdote. Ele mostra a superioridade do sacrifício de Cristo. O tempo todo ele mostra a superioridade da nova aliança com relação à antiga aliança. Isso aqui é um resumo da carta aos Hebreus. Para você entender todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que está lá em Levíticos, você precisa estudar a carta aos Hebreus, que ela vai explicar, vai explicar como todo aquele sistema sacrificial que está registrado lá em Levítico aponta para Jesus e para a sua obra realizada em nosso favor. E aí nós temos a Epístola a Tiago, que tem aquele texto central de Tiago 2,26, onde ele diz que, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras ela é morta. Então Tiago fala da importância da prática. Da importância da prática. A fé não é por meio que a salvação não é por meio das obras, é por meio da fé. Porém, a nossa fé ela é aperfeiçoada pelas nossas obras. É isso que Tiago quer enfatizar na sua carta, até porque Tiago está falando a crentes que já conhecem o Evangelho, que já tem um tempo de estrada, ele não está falando para novo convertido. Então ele vem ensinando que a fé sem obras ela é morta. Não adianta dizer que tem fé se não tem as obras. Ele diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então todas as epístolas, tanto as de Paulo quanto as epístolas gerais, tratam de temas importantíssimos para a vida cristã, para a prática da vida cristã, para a vida cristã posta em prática no dia a dia. E o tópico 3 da revista, que vai justamente mostrar, com essa síntese que nós fizemos das epístolas de Paulo e das epístolas gerais, vai nos mostrar como essas epístolas, como essas cartas continuam sendo aplicadas na nossa vida hoje. Você percebe que essas doutrinas são de vital importância para nós. Ele fala aqui sobre 3 pontos importantes, principalmente acerca da salvação, 3 aspectos importantes aqui da soteriologia. E eu coloquei aqui também a regeneração, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. Doutrinas fundamentais para a vida cristã. A justificação nada mais é do que o perdão que nós recebemos por meio de Cristo. Pela fé em Cristo fomos perdoados, fomos declarados justos diante de Deus. Paulo vai dizer que a nossa vida, ela foi imputada em Cristo lá na cruz do Calvário. A nossa vida de pecado, ela foi colocada sobre Cristo na cruz do Calvário. E a justiça dele foi colocada sobre nós, ali naquela cruz. Então isso é a justificação, fomos perdoados diante de Deus. E aí nós temos o aspecto passado, presente e futuro da salvação, que é abordado em todas essas epístolas, principalmente nas de Paulo. Regeneração, aspecto passado da salvação, fomos regenerados, nascemos de novo. A santificação, aspecto presente, estamos em constante aperfeiçoamento e transformação. E a glorificação é o aspecto futuro, quando seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Se você quer entender soteriologia, cristologia, escatologia, se você quer entender sobre doutrina da salvação, sobre Cristo e doutrina das últimas coisas, você precisa ser instruído pelas epístolas do Novo Testamento. Você precisa estudar, precisa meditar, precisa aplicar na sua vida e precisa pôr em prática todo o ensinamento. Para concluir, eu quero só lembrar uma frase do Billy Graham, que ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E quando ele diz isso, ele está falando de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Você percebe que tudo que está registrado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que nós acabamos de estudar parte dele aqui, parte desse Novo Testamento, algumas essas epístolas que são as partes mais importantes, são as partes doutrinárias do Novo Testamento, é muito mais atual do que qualquer jornal que você vai ler amanhã, ou de qualquer ensinamento, de qualquer um que você possa ouvir.
né? Mateus 24:35 vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Eu quero incentivar você a entrar lá no nosso canal do Crente Docente, né? Você curtir nossas publicações, você compartilhar, divulgar o Crente Docente, que você possa ser abençoado por essa lição, que você possa aprofundar os seus estudos, você que é professor, que você venha ministrar uma boa aula, uma aula produtiva para os seus alunos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.